No capítulo desta sexta-feira em Paulo, o apóstolo, mesmo após sua conversão, Saulo continua sendo alvo de perseguições. Agora, querem matá-lo em Damasco, e os amigos temem por sua vida. Ele se recusa a fugir, mas é convencido de que a missão de Deus ainda não terminou, e que é preciso viver para cumpri-la. A dor e o medo tomam conta da comunidade, que começa a se esconder. Alguns, como Barnabé, aparecem para confortar e fortalecer a fé dos demais, reconhecendo que Saulo agora é um instrumento de Deus. Barnabé promete prepará-lo para se unir aos apóstolos em Jerusalém, mas recomenda que Saulo espere um pouco mais em Damasco. Mesmo assim, os planos de assassinato contra ele se intensificam. A perseguição se torna realidade quando Adelaide, esposa e filhos de Ananias foram mortos. Saulo se sente culpado e impotente. Mas Barnabé o consola, lembrando que seu testemunho salvará milhares, milhões. Ainda assim, Saulo sofre profundamente. Enquanto isso, Gabriela e outros membros da comunidade se abrigam e tentam reorganizar os encontros, enfrentando escassez de alimentos e insegurança. A notícia da conversão de Saulo chega ao apóstolo Tiago, que desconfia da veracidade. Ele teme que seja uma armadilha, já que no passado outros cristãos foram traídos por infiltrados. A desconfiança é grande, e Tiago alerta Gabriela sobre o risco de confiar em alguém que foi inimigo feroz da fé. Mesmo assim, a esperança resiste, com fé, coragem e vigilância. Gabriela se prontifica a buscar alimentos para os irmãos necessitados, mesmo diante da escassez. Josafá informa que muitos discípulos estão com medo por causa do que aconteceu com Ananias. Barnabé tenta consolar Saulo, dizendo que o sofrimento faz parte da missão. Antes de partir, ele entrega provisões e uma muda de roupa a Saulo, reafirmando que se encontrarão em breve, em Jerusalém. Saulo ora, determinado a cumprir o chamado de Deus. Saulo consegue fugir de Damasco com a ajuda de Barnabé e relembra-se com tristeza dos filhos de Ananias. Em outro canto, Gamaliel reflete sobre a sinceridade de Saulo. Apesar das dúvidas, ela acredita que ele não fingiria ser alguém que não é. Gabriela ainda guarda esperanças de casar-se com ele, caso ele a queira de volta. O pai de Gabriela diz confiar que Saulo será o discípulo mais corajoso e intenso. Mas há um conflito. O chamado de Saulo poderá afastá-lo da vida familiar. O pai lembra que os apóstolos não se casaram por saberem que a missão exigia tudo deles. Gabriela se mostra decidida a acompanhá-lo onde for, mesmo que passe fome. Mas seu pai a alerta: se Saulo a ama, talvez não aceite colocá-la em perigo. Ela insiste, está disposta a tudo por amor, a Deus e a Saulo. Gabriela insiste com o pai que Saulo pode ser chamado para algo maior, talvez até para ser um dos apóstolos. Saulo reencontra Matias e Jonatas, mas eles o acusam, zombam de sua fé e o rejeitam. Em meio a isso, Ananias sofre profundamente pela perda de sua família, se culpa e desaba. Barnabé tenta consolá-lo, lembrando que sua família agora está com Deus. Mas os opositores de Saulo ameaçam: se continuarem falando do Nazareno, algo pior pode acontecer. Revela-se então que foram eles os mandantes da morte da família de Ananias. Barnabé se despede para acompanhar Saulo a Jerusalém, pois sabe que ele enfrentará resistência até mesmo dos discípulos. Ananias decide perdoar os culpados, orar por eles e seguir em fé. Pede que digam a Saulo que ele não tem culpa de nada. Em outro momento, Saulo procura um homem para pedir perdão por tê-lo prendido junto com sua esposa. Mas o homem, tomado pela dor, pergunta: você vai trazer minha mulher de volta? E a resposta silenciosa de Saulo revela a verdade mais dura: não há como reparar algumas perdas. Apenas Deus pode curar essas feridas. Saulo tenta conversar com Matias, mas é rejeitado mais uma vez. Gabriela, dividida entre a fé e o amor por ele, confessa ainda amá-lo, mas é afastada das reuniões por suspeita de traição. Ela e Saulo se reencontram. Ele confessa ter visto Jesus, ter sido transformado, e tenta provar sua sinceridade. Mas Gabriela, magoada e desconfiada, o acusa de tentar afastá-la da fé. Mesmo assim, Saulo insiste: agora ele é um novo homem. Recebeu o Espírito Santo, se batizou e está decidido a servir.
Mas ninguém acredita. Caifás tenta coagi-lo a voltar para o sinédrio, ameaça expulsá-lo, mas Saulo resiste, sua missão agora é de Deus. Enquanto isso, os apóstolos enfrentam falsos convertidos e infiltrados em Jerusalém. Barnabé revela que ajudou Saulo a fugir de Damasco e confirma sua conversão. Gabriela chora por tê-lo julgado mal. Saulo, sozinho, ora e clama a Jesus por direção. Sabe que foi transformado, mas sente o peso da rejeição. Seu coração se derrama. Ele entende que precisa se entregar por inteiro, mesmo que ninguém o aceite. Enquanto isso, cristãos são ameaçados por soldados romanos. Se não negarem a fé, serão mortos. Mas eles preferem morrer a negar Jesus. Lúcio, o soldado, decide começar as punições. O desespero toma conta, mas a fé permanece. Alguém recorda as palavras de Paulo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo diante da morte, a esperança resiste.